Jasmine Silva nunca esperou que seu novo emprego como cuidadora a levasse a Damian Pereira, um arquiteto amargurado preso à sua cadeira de rodas e ao seu passado. Mas quando sua coragem quebra suas barreiras, faíscas voam, e também as ameaças de seus passados. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. Jasmine Silva olhou para seu reflexo no espelho rachado do banheiro de seu pequeno apartamento em São Paulo. Olheiras escuras sob seus olhos contavam a história de outra noite sem dormir, preocupada com contas. Aos 30 anos, ela não imaginava que a vida seria tão difícil, mas ser mãe solteira significava que cada dia era uma batalha para seguir em frente. "Mamãe, eu não acho meu caminhão azul", gritou Malik, de 8 anos, da sala de estar. "Olha debaixo da sua cama, meu amor", Jasmine respondeu, aplicando rapidamente um pouco de rímel. Ela não podia se atrasar para esta entrevista de emprego. Não quando o aluguel vence em 3 dias e sua conta poupança estava praticamente vazia. A carta de seu antigo empregador ainda estava sobre a bancada da cozinha, as palavras "cargo extinto" saltando da página como um tapa na cara. 2 anos como recepcionista no escritório de advocacia Matos Filho, perdidos em um instante por causa de reestruturação da empresa. Malik apareceu na porta, caminhão na mão, vestindo sua camiseta favorita do Homem-Aranha. "Achei, a senhora. Pereira disse que posso levá-lo para mostrar e contar hoje." Jasmine sorriu, grata que sua vizinha idosa havia concordado em cuidar de Malik antes e depois da escola enquanto ela procurava emprego. "Que ótimo, querido. Agora pegue sua mochila, precisamos ir." O passeio de ônibus pela cidade os levou de seu bairro modesto ao bairro nobre de São Paulo, onde as casas pareciam mais palácios. Jasmine deu um beijo de despedida em Malik, na porta da casa da senhora Pereira, em Santana, São Paulo, e conferiu o endereço no recorte de jornal amassado mais uma vez. Cuidadora particular necessário A. Experiência preferível, mas não obrigatória. Salário competitivo. Início imediato possível. A mansão na Rua das Acácias 1255, Morumbi, São Paulo, se erguia diante dela. Seus portões de ferro e gramados perfeitamente cuidados gritavam dinheiro antigo. Jasmine apertou o botão da interfone, sua mão tremendo levemente. "Sim?" Uma voz masculina rouca respondeu. "Sou Jasmine Silva. Tenho uma entrevista para a vaga de cuidadora às 9 horas. Os portões se abriram com um rangido e Jasmine caminhou pela longa entrada, seus sapatos discretos clicando contra o pavimento. A porta da frente abriu antes que ela pudesse bater, revelando uma mulher mais velha com um uniforme de empregada. "Sou Dona Maria", disse a mulher, sua expressão neutra. "O Sr. Pereira está esperando no escritório dele. Siga-me e faça o que fizer. Não deixe a atitude dele te assustar. Já passamos por 5 cuidadores nos últimos 3 meses. O estômago de Jasmine se contraiu, mas ela não podia se dar ao luxo de ser assustada. Não com Malik contando com ela. O escritório estava pouco iluminado, cortinas pesadas bloqueando a maior parte do sol da manhã. No centro da sala, um homem sentado em uma cadeira de rodas, de costas para a porta. Ele não se virou quando entraram. "Senhor Pereira, a senhorita Silva está aqui para a entrevista", anunciou Dona Maria. "Outra?" Sua voz era profunda e amarga. "Quanto tempo você acha que essa vai durar, Dona Maria? 1 semana? Talvez 2? Jasmine endireitou a espinha. "Por que o senhor não me pergunta diretamente, Sr. Pereira? Estou aqui." A cadeira de rodas girou lentamente. Damian Pereira era mais jovem do que Jasmine esperava, provavelmente perto dos 40, com traços afiados e olhos escuros que pareciam atravessá-la. Seu suéter caro e calças sob medida não conseguiam esconder o fato de que suas pernas eram inúteis, presas na cadeira que se tornara sua prisão. "Muito bem, senhorita Silva. Por que você não me diz por que eu deveria perder meu tempo contratando você quando você provavelmente vai desistir, como todas as outras?" "Porque preciso deste emprego, Sr. Pereira. Sou mãe solteira com um filho pequeno e não tenho medo de trabalho árduo ou pessoas difíceis. Lidarei com ambos a minha vida toda." Ele ergueu uma sobrancelha. "Pessoas difíceis? É isso que eu sou?" "Pelo que Dona Maria disse sobre passar por 5 cuidadores em 3 meses?"
Sim, é exatamente isso que o senhor é. Mas isso não me assusta. Um lampejo de algo. Surpresa, talvez até respeito. Cruzou seu rosto antes que a carranca voltasse. O trabalho exige discrição, pontualidade e estômago forte. Você precisará me ajudar em tudo. Banho, vestimenta, fisioterapia. Ainda interessada? Sim. Mesmo quando eu te disser que a rotina do banheiro inclui me ver nu e manusear meu corpo. Jasmine encontrou seu olhar desafiador. Senhor Pereira, eu troquei fraldas, limpei vômito e manusei todos os fluidos corporais imagináveis enquanto criava meu filho. O corpo humano não me envergonha. Pela primeira vez, Damian Pereira realmente a olhou. Realmente a olhou. Seus olhos observaram sua blusa e saia simples, os sapatos desgastados mas limpos, a determinação em sua postura. O salário é de 25,000 por mês, mais plano de saúde. Você terá seu próprio quarto aqui na mansão para as noites em que precisar de cuidados noturnos. Dona Maria lhe mostrará a programação e as responsabilidades. Você pode começar amanhã? O coração de Jasmine pulou, mas ela manteve sua voz firme. Sim, posso. Ótimo. Dona Maria cuidará da papelada. Não me faça me arrepender disso, senhorita Silva. Enquanto Dona Maria a levava para preencher os formulários de contratação, Jasmine reprimiu as lágrimas de alívio. 25.000 reais por mês. Plano de saúde. Era mais do que ela ousara esperar. Ele gostou de você, disse Dona Maria em voz baixa, enquanto caminhavam pelo corredor. Eu não o vi contratar ninguém tão rápido antes. Ele tem uma maneira engraçada de mostrar isso. Dona Maria suspirou. O Sr. Pereira não era assim sempre. Antes do acidente, ele era um dos arquitetos mais celebrados da cidade. Charmoso, brilhante, cheio de vida. O acidente mudou tudo. Não apenas seu corpo, seu espírito. O que aconteceu? Um motorista bêbado avançou um sinal vermelho há 2 anos. O Sr. Pereira ficou preso no carro por quase 1 hora, antes que pudessem tirá-lo. A lesão na medula espinhal o deixou paralisado da cintura para baixo. Ele fechou sua empresa de arquitetura, cortou a maioria de seus amigos e mal sai mais de casa. A única razão pela qual ele concordou em contratar cuidadores foi porque seu médico insistiu que ele precisava de ajuda profissional. Jasmine pensou na amargura naqueles olhos escuros, na raiva que parecia irradiar dele. Bem, ele está preso comigo agora. Eu não desisto facilmente. Isso é bom, respondeu Dona Maria, porque por baixo de toda aquela raiva ainda existe um bom homem ali dentro. Alguém só precisa ajudá-lo a lembrar disso. Enquanto Jasmine assinava o contrato de trabalho, ela olhou ao redor da casa enorme, com seus corredores vazios e silêncio pesado. Amanhã ela começaria o trabalho que poderia mudar sua vida, se ela conseguisse superar as barreiras que Damian Pereira construíra ao seu redor. Ela não fazia ideia de que essas barreiras estavam prestes a se tornar o menor de seus desafios nos meses seguintes. A primeira semana de Jasmine na mansão Pereira testou cada grama de paciência que ela possuía. Damian parecia determinado a provar que ela não duraria, começando pela primeira manhã deles juntos. Você está atrasada, ele disparou quando ela chegou às 7h02. Espero pontualidade, senhorita Silva. O ônibus atrasou 2 minutos, Sr. Pereira. Não vai acontecer de novo. Jasmine colocou sua bolsa, recusando-se a ser intimidada. A rotina do banheiro começa às 7 em ponto. Cada minuto perdido é 1 minuto que eu me atraso na programação. Jasmine o seguiu até o enorme banheiro principal, tentando não olhar para o luxo que o cercava. As bancadas de mármore sozinhas provavelmente custavam mais do que seu apartamento inteiro. A temperatura da água precisa ser exatamente 35 graus, instruiu Damian. Nem muito quente, nem muito frio. Eu não consigo sentir direito. Então você precisará verificar cuidadosamente. O processo de ajudá-lo a se despir e a se transferir de sua cadeira de rodas para a cadeira de banho especialmente projetada foi estranho para ambos. Jasmine podia ver a humilhação em seus olhos, mesmo enquanto ele tentava disfarçá-la com frieza. Eu não sou de vidro, ele disse bruscamente quando ela hesitou em levantar suas pernas. Só faça o que precisa ser feito. Enquanto ela o ajudava a lavar as costas, Jasmine notou os papéis espalhados na bancada.
Antes que ela pudesse se impedir, seus olhos pegaram vislumbres de belos esboços, paisagens urbanas e edifícios desenhados com detalhes incríveis. Não olhe para isso. A voz de Damien ecoou pelo banheiro. Seu trabalho é me ajudar a tomar banho, não bisbilhotar minhas coisas pessoais. Eu não estava bisbilhotando, respondeu Jasmine calmamente. Mas eles são lindos. O senhor os desenhou? Isso não lhe interessa. Apenas termine seu trabalho. E saía. O resto da semana seguiu um padrão semelhante. Damien gritava ordens, testava seus limites e parecia fazer de tudo para tornar tudo difícil. Mas Jasmine se recusou a desistir. Todas as manhãs, ela chegava exatamente às 6h55, preparada para qualquer humor que pudesse encontrá-lo. Ela aprendeu suas rotinas, memorizou suas preferências e enfrentou sua raiva com calma constante. Em casa, Malik notou o cansaço nos olhos de sua mãe. — Você está bem, mamãe? Ele perguntou uma noite enquanto jantavam em sua pequena cozinha. — Estou bem, querido. Apenas me acostumando ao meu novo emprego. Jasmine sorriu, não querendo que seu filho se preocupasse. — Que tal assistirmos ao seu desenho favorito antes de dormir? A verdade era que o trabalho estava cobrando seu preço. Todas as noites, seus músculos doíam por ajudar Damien com seus exercícios e transferências. A tensão emocional de lidar com suas críticas constantes era ainda pior. Mas então veio o momento que mudou tudo. Aconteceu durante a rotina matinal, exatamente uma semana depois que ela começou. Enquanto Jasmine ajudava Damian a lavar o cabelo, ela notou suas mãos tremendo levemente. — O senhor está bem, Sr. Pereira? — Estou bem. Ele disparou, mas sua voz soou tensa. De repente, seu corpo ficou rígido e um espasmo percorreu seus ombros. Jasmine reagiu instantaneamente, segurando sua cabeça antes que ela pudesse bater na parte de trás da cadeira. — Eu preciso do meu remédio, ele ofegou. No armário, o frasco azul. Jasmine pegou rapidamente os comprimidos, ajudando-o a tomá-los com água. Ela o manteve firme até que o espasmo passou. Suas mãos gentis, mas firmes em seus ombros. Por vários longos momentos eles ficaram assim em silêncio. Quando Damian finalmente falou, sua voz era diferente, mais suave, quase vulnerável. — Obrigado, disse ele em voz baixa. A maioria das pessoas entra em pânico quando isso acontece. — Eu te disse, Sr. Pereira, eu não me assusto facilmente. Ele olhou para ela então, realmente olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Não, eu suponho que não. Naquela tarde, Dona Maria encontrou Jasmine na cozinha. O que quer que você tenha feito, continue fazendo. Ele realmente comeu todo o almoço dele hoje. Isso não acontecia há semanas. Jasmine apenas acenou com a cabeça, mas por dentro ela sentiu uma pequena faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a quebrar aquelas paredes. O fim de semana chegou e Jasmine arranjou para Malik ficar com a Sra. Pereira enquanto ela trabalhava. Mas na manhã de domingo, seus planos cuidadosamente elaborados desmoronaram. — A Sra. Pereira está com febre, anunciou Malik, desligando o telefone. Ela disse que não pode me cuidar hoje. O coração de Jasmine afundou. Ela não podia faltar ao trabalho. Não quando ela finalmente estava progredindo com Damien. Mas ela não podia deixar Malik sozinho também. Respirando fundo, ela tomou uma decisão. — Pegue sua mochila, querido, você vai comigo. Quando chegaram à mansão, Damien estava esperando em seu escritório como de costume. Seus olhos se arregalaram ao ver Malik. — O que é isso? Ele exigiu. — Este é meu filho, Malik. Nossa babá regular. Está doente, e eu não queria ligar em cima da hora. Ele será quieto e não vai perturbar nada, eu prometo. A mandíbula de Damian se contraiu. — Este não é um berçário, senhorita Silva. Não, não é. É uma casa enorme com muito espaço onde meu filho de 8 anos bem comportado pode sentar quietamente e fazer sua lição de casa enquanto eu faço meu trabalho. A menos que o senhor prefira que eu desista. O desafio pairou no ar entre eles. Finalmente Damien suspirou. — Tudo bem, mas ele fica na cozinha com Dona Maria. Mas as coisas não funcionaram exatamente assim. Conforme o dia progrediu, a curiosidade e a inocência naturais de Malik
pareciam afetar todos ao seu redor, até mesmo Damien. Começou quando o menino entrou no escritório durante o período de descanso da tarde de Damien. Em vez da explosão esperada, Jasmine os encontrou em uma conversa profunda sobre os carrinhos de brinquedo de Malik. Meu pai tinha um carro assim, Damien estava dizendo, segurando um dos pequenos veículos. Uma Ferrari vermelha. O que aconteceu com ele? Malik perguntou. Uma sombra cruzou o rosto de Damien. Eu vendi. Depois do acidente, eu não podia mais dirigir. Isso é triste, disse Malik simplesmente. Mas o senhor ainda pode brincar com carrinhos. Quer correr? Por um momento, Jasmine prendeu a respiração, certa de que Damien os repreenderia. Em vez disso, algo extraordinário aconteceu. Ele sorriu. Era pequeno e enferrujado de desuso, mas era real. Talvez outra hora, garoto, disse ele suavemente. Naquela noite, enquanto Jasmine colocava Malik na cama, ela não conseguia parar de pensar naquele sorriso. Era como ver uma rachadura em uma barragem. Pequena, mas significativa. Talvez houvesse esperança para Damien Pereira, afinal. Ela não tinha como saber que essa pequena descoberta era apenas o começo, ou que os maiores desafios e surpresas ainda estavam por vir. A manhã começou como qualquer outra na mansão Pereira, mas tudo estava prestes a mudar. Jasmine estava preparando o banho de Damien quando notou algo que ela não havia visto antes. Uma porta no canto de seu enorme banheiro estava levemente entreaberta. Senhor Pereira, eu só vou pegar toalhas limpas, ela chamou, indo em direção ao que ela supôs ser um armário de linho. Espere, não. A voz de Damien chegou tarde demais. A porta se abriu para revelar, não um armário, mas uma pequena sala cheia de materiais de arte. Esboços cobriam todas as paredes, edifícios de tirar o fôlego, paisagens urbanas e projetos que lhe tiraram o fôlego. Em uma mesa de desenho no centro, desenhos mais recentes estavam espalhados, as páginas cheias de imagens belas e palavras raivosas rabiscadas nas margens. Saia! A voz de Damien trovejou atrás dela. Ele havia se dirigido até a porta, seu rosto distorcido de fúria. Quem lhe deu permissão para entrar aqui? Desculpe, disse Jasmine em voz baixa, mas ela não conseguia tirar os olhos dos desenhos. Estes são incríveis, Sr. Pereira. Por que o senhor os mantém escondidos? Porque não lhe interessa. Eles não são nada além de lembranças de uma vida que eu não posso mais ter. Agora saia. Mas Jasmine se manteve firme. Estes não são apenas lembranças. Eles são a prova de que o senhor não perdeu seu talento. Suas mãos ainda funcionam. Sua mente ainda cria coisas bonitas. O que você sabe sobre isso? Ele disparou. Você é apenas uma cuidadora. Você não poderia possivelmente entender. Eu entendo que o senhor está deixando o medo prendê-lo mais do que essa cadeira de rodas jamais poderia. Jasmine interrompeu. E eu entendo que esconder esses desenhos é como esconder parte de si mesmo. As mãos de Damien agarraram os braços de sua cadeira de rodas com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Saia. Você está demitida. Não, eu não estou. Desculpe. O senhor não está me demitido porque sabe que estou certa. E porque, no fundo, está cansado de ficar sozinho com tudo isso. Ela gesticulou para os desenhos. Está cansado de ficar, com raiva o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente Damien falou, sua voz quase um sussurro. Você não tem direito? Talvez não. Mas eu sou a única aqui que está dizendo a verdade em vez do que o senhor quer. Ouvi. Antes que ele pudesse responder, Dona Maria apareceu na porta. Sr. Pereira, seu irmão Ricardo está aqui. A mudança em Damien foi instantânea. Seu rosto se fechou, a vulnerabilidade foi substituída por uma máscara dura. Diga a ele que não estou disponível. Ele diz que é sobre a reunião do conselho da fundação. Ele insiste em vê-lo. Jasmine observou enquanto os ombros de Damien se enrijeciam. Tudo bem, estarei lá em 5 minutos. Ele se virou para Jasmine. Nós não terminamos essa conversa. Enquanto Damien se dirigia para fora do banheiro, Jasmine agarrou o braço de Dona Maria. Seu irmão? Ele nunca o mencionou antes. A expressão da governanta se tornou preocupada. Ricardo Pereira é complicado. Ele assumiu a Fundação Pereira após o acidente de Damian.
As coisas não têm sido as mesmas entre eles desde então. Do escritório no corredor, vozes alteradas podiam ser ouvidas. Jasmine tentou não ouvir enquanto limpava o banheiro, mas as palavras chegaram claramente. O conselho está ficando impaciente, Damian. A voz de Ricardo trovejou. Você não pode continuar se escondendo nessa casa para sempre. Ou você volta e toma seu lugar, ou teremos que fazer mudanças permanentes. Isso significa que você terá que assumir o controle permanente, retrucou Damian. Não é isso que você sempre quis? Não seja dramático. Estou tentando proteger o legado da nossa família, o legado que você abandonou quando decidiu se tornar um recluso. Eu não abandonei nada. Perdi o uso das minhas pernas, Ricardo. Ou você esqueceu esse pequeno detalhe? Suas pernas foram machucadas, não seu cérebro. Mas em vez de se adaptar, você se trancou e me deixou limpando sua bagunça. A fundação precisa de liderança. O arquiteto que projetou prédios para os menos favorecidos agora está tão autoabsorvido que nem sequer comparece às reuniões do conselho. O barulho de algo se quebrando fez Jasmine pular. Ela apressou-se até o escritório, encontrando a cadeira de rodas de Damian, ao lado de uma mesinha de centro virada, papéis espalhados por toda parte. Saia, disse Damian ao irmão, a voz mortalmente calma. Saia da minha casa. Ricardo endireitou seu terno caro. A próxima reunião do conselho é daqui a 2 semanas. Se você não estiver lá, votaremos sem você. Ele se virou para ir embora, acenando brevemente para Jasmine ao passar. Jasmine começou a recolher os papéis espalhados. Eram artigos de jornal antigos sobre Damian, sobre os prédios que ele projetara, os projetos beneficentes que ele liderara, as vidas que ele mudara, através do trabalho da Fundação Pereira. Deixe-os, disse Damian cansado. Ele estava dizendo a verdade sobre a fundação. Damian se dirigiu à janela em sua cadeira de rodas, olhando para os jardins da mansão. A Fundação Pereira foi criada por meu avô para ajudar a construir centros comunitários e moradias acessíveis em bairros pobres. Assumi quando tinha 25 anos. Adicionei programas de educação e treinamento profissional. Era mais do que apenas construir estruturas. Era sobre construir futuros. E agora? Agora? Ele riu amargamente. Agora meu irmão administra tudo. Ele está mais interessado em eventos de arrecadação de fundos sofisticados do que em trabalho comunitário real. Mas o que posso fazer? Mal consigo sair desta casa, quanto mais dirigir uma fundação. Jasmine pensou nos esboços no banheiro, na paixão e na dor que ela vira naqueles desenhos. Talvez você possa fazer mais do que pensa. Não comece, ele a advertiu. Não estou com vontade de mais uma palestra motivacional. Tudo bem, mas você pelo menos vai olhar para algo. Ela apressou-se até o banheiro e voltou com um de seus esboços recentes, um projeto para o que parecia ser um centro comunitário, com rampas e recursos acessíveis integrados perfeitamente à arquitetura. Onde... Você conseguiu isso? Exigiu ele. Estava na sua prancheta. Senhor Pereira, este projeto não é apenas bonito, é cuidadoso. Mostra que você entende o que pessoas com deficiência precisam em um prédio. Quem melhor para projetar espaços para elas do que alguém que conhece os desafios em primeira mão? Por um longo momento, Damian olhou para o esboço. Era apenas uma ideia, algo para passar o tempo. É mais do que isso e você sabe. Jasmine colocou o esboço em sua mesa. A reunião do conselho é daqui a 2 semanas. Talvez seja a hora de mostrar a eles o que você ainda pode fazer. Eles não dariam ouvidos. Faça-os ouvir. Mostre a eles esses projetos. Lembre-os de por que a fundação foi criada em primeiro lugar. Ela fez uma pausa. A menos que você esteja com medo. Sua cabeça se levantou bruscamente. Eu não estou com medo. Prove. Seus olhos se encontraram em uma batalha silenciosa, de vontades. Finalmente, Damian pegou o esboço. Pegue meus materiais de desenho e chame Dona Maria. Vou precisar de café. Muito café. Um sorriso surgiu nos lábios de Jasmine. Sim, Sr. Pereira. Enquanto ela ia buscar os materiais, ela o ouviu chamar. E Jasmine, você ainda não foi demitida. Pela primeira vez, ele usou o nome dela. Era algo pequeno, mas de alguma forma parecia uma vitória.
Naquela noite, enquanto ela o ajudava a se preparar para dormir, a tensão entre eles havia mudado. Algo havia mudado, embora nenhum deles estivesse pronto para nomeá-lo. Você estará aqui amanhã? Ele perguntou enquanto ela desligava as luzes. Para ajudar com os projetos? Claro, alguém tem que impedi-lo de desistir. Na escuridão, ela poderia ter jurado que o viu sorrir. Boa noite, Jasmine. Boa noite, Sr. Pereira. Ao sair da mansão naquela noite, Jasmine não conseguia se livrar da sensação de que eles estavam à beira de algo importante. As próximas 2 semanas derrubariam as últimas paredes de Damien ou o fariam recuar ainda mais atrás delas. O que ela não sabia era que forças além de seu controle já estavam em movimento. Forças que testariam não apenas a coragem de Damien, mas também o próprio coração dela. As 2 semanas seguintes transformaram a mansão Pereira. O escritório, outrora uma caverna escura de isolamento, tornou-se um local de trabalho movimentado. Desenhos e plantas arquitetônicas cobriam todas as superfícies, enquanto Damien se jogava nos preparativos para a reunião do conselho. Esses recursos de acessibilidade precisam ser mais sutis, Damien murmurou uma noite, curvado sobre sua prancheta. Queremos que as pessoas se sintam bem-vindas, não rotuladas. Jasmine o observou trabalhar, maravilhada com a mudança nele. O homem amargo que a contratara estava desaparecendo, substituído por alguém focado e cheio de propósito. O que você acha deste layout? Perguntou ele, mostrando a ela um esboço da entrada de um centro comunitário. As rampas se misturam perfeitamente com o paisagismo, ela disse. Mal se perceberia que elas estão lá, a menos que você as precisasse. Ele assentiu, adicionando mais detalhes ao desenho. Esse é o ponto. Um bom projeto não chama atenção para as acomodações. Ele as faz parecer naturais. Enquanto trabalhavam até altas horas da noite, seu relacionamento começou a mudar. Os limites rígidos entre empregador e empregada ficaram embaçados. Damien começou a pedir a opinião dela sobre os projetos, valorizando sua perspectiva prática. Uma noite, Dona Maria os encontrou rindo enquanto comiam comida chinesa para a viagem, enquanto Damian contava histórias sobre seus primeiros dias como arquiteto. Meu primeiro projeto foi um desastre, ele admitiu. O cliente queria algo moderno, mas minha ideia de moderno era algo saído de um filme de ficção científica. Expressão do rosto dele quando mostrei a ele o projeto. O que você fez? Perguntou Jasmine, enxugando lágrimas de riso dos olhos. Comecei de novo. Aprendi a ouvir o que as pessoas realmente precisavam, não apenas o que eu achava que elas deveriam querer. Seu sorriso desapareceu levemente. Algo que meu irmão nunca entendeu sobre o trabalho da fundação. A menção a Ricardo trouxe a realidade de volta. A reunião do conselho estava a poucos dias de distância e a tensão enchia a casa. Naquele domingo, outra complicação surgiu. O fim de semana regular de Malik com a senhora Pereira foi cancelado quando a mulher idosa pegou um forte resfriado. Me desculpe, senhor Pereira, disse Jasmine, Malik parado nervosamente ao lado dela. Eu sei que precisamos terminar as apresentações, mas não posso deixá-lo sozinho. Para sua surpresa, Damien não protestou. Ele pode ajudar, disse ele simplesmente. Precisamos de alguém para organizar esses esboços de qualquer maneira. O rosto de Malik iluminou-se. Sério? Posso ver os desenhos? Algo se suavizou na expressão de Damien. Venha cá, garoto. Vou mostrar como ler uma planta. A cena tocou algo profundo no coração de Jasmine. Observando Damien explicar pacientemente os termos arquitetônicos para seu filho, vendo os olhos de Malik brilharem com interesse, ela sentiu uma emoção que não estava pronta para nomear. Mais tarde, naquela noite, depois que Malik adormeceu no sofá do escritório, Damien pegou Jasmine o observando. O quê? Ele perguntou. Você é bom. Com ele, ela disse suavemente. Não são muitas pessoas que levariam um tempo. Ele é um bom garoto. Inteligente também. Damien hesitou. O pai dele... Ele está envolvido? O sorriso de Jasmine desapareceu. Não. Ele foi embora quando eu disse que estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai. Perda dele, disse Damien em voz baixa. Seus olhos se encontraram e algo elétrico passou entre eles.
O momento foi interrompido pelo som da porta da frente se abrindo. A voz de Ricardo ecoou pelo corredor. Damian, precisamos conversar sobre a reunião. Jasmine rapidamente pegou Malik, adormecido em seus braços. Eu deveria ir? Não, disse Damian firmemente. Fique, por favor. Ricardo invadiu o escritório, depois parou bruscamente diante da cena. Jasmine com Malik, a sala cheia de desenhos, Damian em sua prancheta. O que é tudo isso? Exigiu Ricardo. Estou me preparando para a reunião do conselho, respondeu. Damian, você me queria envolvido? Bem, estou envolvido, Ricardo pegou um dos esboços. Novos projetos? Damian, a fundação não precisa de projetos. Precisamos de liderança, arrecadação de fundos. Precisamos lembrar nosso propósito, interrompeu Damian. O avô não começou esta fundação para dar festas para doadores ricos. Ele a começou para fazer a diferença na vida das pessoas. Os tempos mudaram. Precisamos de dinheiro para operar. E vamos conseguir, mas não abandonando nossa missão. A voz de Damian ficou mais forte. Vou à reunião do conselho, Ricardo, e vou levar uma proposta para uma nova direção. O rosto de Ricardo escureceu. Você não pode simplesmente voltar depois de 2 anos e assumir o controle. Espere para ver. Os irmãos se encararam até que Ricardo finalmente se afastou. Tudo bem, traga suas propostas, mas não se surpreenda quando o conselho não compartilhar suas. Visões idealistas. Depois que ele foi embora, Jasmine deitou Malik ainda dormindo de volta no sofá. Você está bem? Damian passou a mão pelos cabelos. Eu não sei. Por 2 anos, deixei ele administrar tudo do jeito dele. Talvez eu tenha esperado muito para lutar. Nunca é tarde demais para lutar pelo que você acredita. Ele olhou para ela então. Realmente olhou para ela, e algo em seu olhar fez seu coração pular. Por que você tem tanta fé em mim? Porque eu vi quem você realmente é, por trás de toda essa raiva e dor. O homem que projeta prédios que ajudam as pessoas. O homem que leva tempo para ensinar arquitetura a um menino de 8 anos. Esse é o verdadeiro Damian Pereira. Ela se virou, repentinamente ciente de como estavam próximos. Eu deveria levar Malik para casa. Jasmine... Sua voz a interrompeu. Quando ela olhou de volta, seus olhos estavam intensos. Obrigado por não desistir de mim. As palavras pairaram entre eles, pesadas com um significado não dito. Jasmine sentiu suas bochechas corarem. Boa noite, senhor. Pereira. Damian, disse ele suavemente. Por favor, me chame de Damian. Naquela noite, enquanto Jasmine estava na cama, ela não conseguia parar de pensar na maneira como ele a olhara. Na maneira como seu coração acelerara quando ele pediu que ela usasse o primeiro nome dele. Na maneira como tudo estava mudando entre eles. Mas romance não fazia parte de seu plano. Ela tinha Malik para cuidar, e Damian tinha a fundação para lutar. Ela não podia se dar ao luxo de deixar seu coração a levar para um território perigoso. O que ela não sabia era que seu coração já havia feito sua escolha, e os maiores desafios ainda estavam por vir. A manhã da reunião do conselho amanheceu brilhante e clara. Jasmine chegou cedo para ajudar Damian a se preparar, encontrando-o já vestido com um terno elegante, sua cadeira de rodas posicionada perto da janela. Você não dormiu, disse ela, percebendo as olheiras embaixo de seus olhos. Como eu poderia? Suas mãos mexiam em sua gravata. Tudo depende de hoje. Jasmine aproximou-se, consertando gentilmente sua gravata torta. Seus projetos são brilhantes. O conselho verá isso. Seus olhos se encontraram e, por um momento, nenhum dos dois se moveu. A mão de Damian agarrou a dela, ainda descansando em sua gravata. Venha comigo hoje. Para a reunião? Mas eu sou apenas. Você é a razão pela qual estou até mesmo tentando isso. Por favor, Jasmine. Preciso de você lá. A vulnerabilidade em sua voz fez seu coração doer. Tudo bem. Deixe-me ligar para a senhora Pereira sobre Malik. Dona Maria apareceu na porta. O carro está pronto, Sr. Pereira. A sede da Fundação Pereira ocupava um elegante edifício na Avenida Paulista. Ao chegarem, Jasmine viu Ricardo esperando na entrada, sua expressão sombria. Lembre-se por que você está fazendo isso.
Ela sussurrou para Damien enquanto eles se aproximavam. A sala do conselho ficou em silêncio quando Damien entrou em sua cadeira de rodas. A maioria dos membros do conselho não o via desde antes do acidente. Seu choque era visível. "Bem-vindo de volta, Damien", disse Ricardo suavemente, tomando seu lugar à cabeceira da mesa. O conselho estava ansioso para ouvir sua contribuição. Damien se posicionou na extremidade oposta. "Antes de começarmos, gostaria de apresentar algo." Ele acenou para Jasmine, que começou a distribuir pastas contendo seus projetos. Os membros do conselho as abriram, murmúrios de surpresa enchendo a sala. "Estes são projetos preliminares para um novo tipo de centro comunitário", começou Damien. "Um que realmente atende a todos os membros de nossa comunidade." Enquanto ele explicava sua visão, Jasmine observava os rostos ao redor da mesa. Alguns mostravam interesse genuíno, outros ceticismo. A expressão de Ricardo ficou mais sombria a cada palavra. "Tudo isso é muito comovente", Ricardo interrompeu. "Mas a fundação não pode se dar ao luxo de financiar projetos apaixonados. Nosso foco precisa estar em crescimento sustentável." "Você quer dizer em eventos de arrecadação de fundos chiques e fotos?" A voz de Damien cortou a sala. "Não é para isso que esta fundação foi criada." "Os tempos mudaram, Damien. Enquanto você estava se escondendo em sua mansão, eu tenho mantido esta fundação viva, traindo tudo o que ela representa." O punho de Damien bateu na mesa. "Mostre a eles, Jasmine." Ela tirou mais papéis, relatórios financeiros que eles haviam descoberto, enquanto se preparavam para a reunião. "Sob a liderança do meu irmão", Damien continuou, "os custos administrativos triplicaram. Dinheiro destinado a programas comunitários foi desviado para honorários de consultoria e despesas administrativas. Enquanto isso, o apoio comunitário real caiu em 60%. Os membros do conselho começaram a examinar os números, sussurros preocupados se espalhando pela mesa. O rosto de Ricardo ficou vermelho. "Você não tem o direito de entrar aqui e fazer acusações." "Eu tenho todo o direito." A voz de Damien ressoou com autoridade. "Este é o legado do meu avô. Ele construiu esta fundação para ajudar as pessoas, não para financiar seu estilo de vida." Um membro idoso do conselho falou. "Esses números são preocupantes, Ricardo. E os projetos de Damien, eles me lembram o trabalho que seu avô costumava fazer. Não podemos simplesmente jogar fora 2 anos de progresso", argumentou Ricardo. "A fundação precisa de estabilidade. A fundação precisa de sua alma de volta", Damien rebateu. Ele se dirigiu em sua cadeira de rodas ao redor da mesa, mostrando desenhos mais detalhados. Esses centros não seriam apenas prédios, eles seriam símbolos de esperança. Lugares onde todos, independentemente de sua capacidade ou circunstâncias, podem encontrar ajuda e propósito. Outro membro do conselho inclinou-se para a frente. "Os recursos de acessibilidade são notáveis, e as estimativas de custo parecem razoáveis. Porque eu sei como construir de forma eficiente", disse Damien. "Posso estar nesta cadeira, mas minha mente ainda funciona, minhas mãos ainda funcionam. E estou pronto para trabalhar para esta fundação novamente, da maneira certa." A sala explodiu em discussão. Ricardo tentou retomar o controle, mas o ímpeto havia mudado. Finalmente, o membro idoso do conselho pediu uma votação. Todos a favor de nomear Damien Pereira como co-diretor da fundação, com plena autoridade. Sobre o desenvolvimento de projetos, mãos se levantaram ao redor da mesa. Ricardo observou com descrença enquanto seu controle se esvaía. Isso não acabou. Ele sibilou para Damien enquanto saía furioso. A vitória deveria ter sido completa, mas algo estava errado. Enquanto os membros do conselho parabenizavam Damien, Jasmine percebeu seu rosto ficando pálido. "Damien?" Ela tocou seu ombro. "Você está bem?" Eu não." Suas palavras ficaram embaralhadas, e de repente seu corpo ficou rígido. "Ele está tendo uma convulsão", Jasmine gritou. "Alguém chame uma ambulância." As próximas horas foram um borrão de corredores de hospital e médicos preocupados. Jasmine andava pela sala de espera, seu coração na garganta. "Senhora Silva", um médico surgiu. "O Sr. Pereira está pedindo por você."
Ela o encontrou em uma cama de hospital parecendo exausto, mas alerta. O médico disse que foi estresse e exaustão, disse ele antes que ela pudesse perguntar. Vou ficar bem. Você me assustou. As palavras saíram mais emocionais do que ela pretendia. Eu me assustei. Ele alcançou sua mão. Mas eu não poderia ter feito nada disso sem você, Jasmine. A maneira como ele disse seu nome acelerou seu pulso. Eu apenas ajudei com as apresentações. Você fez mais do que isso. Você me fez acreditar em mim novamente. Seus dedos apertaram os dela. Quando eu vi você enfrentando Ricardo, lutando pela minha visão, percebi algo. O quê? Que estou me apaixonando por você. As palavras pairaram no ar entre eles. O coração de Jasmine batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Damian, Você não precisa dizer nada, disse ele rapidamente. Eu sei que é complicado. Sou seu empregador e tem Malik para se preocupar e seu irmão para lidar. Ela acrescentou suavemente. Ricardo não vai desistir facilmente, concordou Damian. A batalha da fundação não acabou. Uma coisa de cada vez, disse Jasmine, apertando sua mão. Agora você precisa descansar. Ricardo não vai desistir. Tão facilmente, concordou Damian. A batalha pela fundação ainda não acabou. Uma coisa de cada vez, disse Jasmine apertando a mão dele. Agora você precisa descansar. Antes de sair, ele chamou. Jasmine, você estará aqui amanhã? Ela olhou para ele, vendo além da cadeira de rodas, além dos muros que ele construíra, o homem que havia conquistado seu coração, apesar de todos os seus planos cuidadosos. Sempre, ela sussurrou. Naquela noite, enquanto abraçava Malik e lhe explicava o motivo de seu atraso, ela soube que tudo estava prestes a mudar. A confissão de Damian havia abalado o chão sob seus pés, e não havia volta. A questão era, eles estavam preparados para o que estava por vir, porque a ameaça de Ricardo ecoava em sua mente, e ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. As semanas seguintes trouxeram mudanças que ninguém poderia ter previsto. Damian se dedicou ao seu novo papel na fundação, trabalhando em casa enquanto se recuperava da internação no hospital sírio-libanês. O escritório se tornou o centro de comando, repleto de plantas arquitetônicas, propostas de projetos e videoconferências constantes. Mas Ricardo não ia se entregar sem lutar. Outro doador desistiu esta manhã, anunciou Dona Maria entrando com o café da manhã. É o terceiro esta semana. A mandíbula de Damian se contraiu. Ricardo tem conversado com eles, dizendo que a fundação é instável sob minha liderança. Jasmine, que estava organizando arquivos de projetos, sentiu sua raiva crescer. Ele está tentando sabotá-lo. Claro que está. A questão é, até onde ele irá? Eles tiveram sua resposta naquela tarde. Jasmine estava ajudando Damian com sua fisioterapia, quando Dona Maria entrou correndo, agitando um jornal. Você precisa ver isso, disse ela com o rosto pálido. A manchete gelou o sangue de Jasmine. Fundação Pereira em crise. Fontes questionam a competência do diretor deficiente. O artigo era brutal, cheio de citações anônimas, questionando a capacidade de Damian de liderar, enquanto confinado a uma cadeira de rodas, e insinuando instabilidade mental. Pior ainda, mencionava sua recente hospitalização, distorcendo-a como prova de sua incapacidade. Ricardo, rosnou Damian. Isto tem as impressões digitais dele por toda parte. Mas por que ele machucaria a fundação apenas para se vingar de você? Perguntou Jasmine. Porque ele sabe que os doadores ainda confiarão nele para salvá-la depois que eu for expulso. Ele está jogando um jogo de longo prazo. O telefone começou a tocar sem parar. Membros do conselho queriam reuniões de emergência. Doadores exigiam explicações. Através de tudo isso, Damian permaneceu surpreendentemente calmo. Esperávamos por isso, disse ele a Jasmine à noite, enquanto revisavam estratégias de controle de danos. Ricardo sempre foi bom em manipulação. Mas temos que contra-atacar. Vamos mais com inteligência. Ele levou sua cadeira de rodas até a janela, pensando. O artigo menciona meu estado confinado como uma fraqueza. Vamos transformá-la em uma força. No dia seguinte,
Damian convocou uma coletiva de imprensa. Apesar das preocupações de Jasmine com sua saúde, ele insistiu em fazê-lo pessoalmente na sede da fundação. Repórteres lotaram a sala, câmeras piscando, enquanto Damian assumia sua posição no pódio. Jasmine estava perto, pronta para ajudar se necessário. Li os artigos recentes que questionam minha capacidade de liderar esta fundação, começou Damian. E concordo, minha deficiência é relevante para minha liderança, mas não da maneira que você pode pensar. Ele gesticulou para a tela de apresentação atrás dele, onde seus projetos apareceram. Estes são os planos para nosso próximo projeto. Um centro comunitário de última geração, projetado especificamente para ser acessível a todos. Eu mesmo desenhei esses projetos usando minha experiência pessoal para criar espaços que realmente funcionam para pessoas com deficiência. Os repórteres se inclinaram para a frente, interessados apesar de si mesmos. Minha cadeira de rodas não é uma limitação. Ela me deu uma visão que nenhum arquiteto sem deficiência poderia ter. Cada rampa, cada porta, cada detalhe é projetado com o real entendimento das necessidades das pessoas. Enquanto ele falava, Jasmine observou a sala mudar. O ceticismo se transformou em atenção, depois em interesse, e então em entusiasmo genuíno. Mas no fundo da sala, ela notou um rosto familiar. Ricardo estava nas sombras, falando, baixo ao telefone. Damian estava apenas terminando sua apresentação quando o telefone de Jasmine tocou. A mensagem a fez ofegar. "O que foi?" perguntou Damian ao deixarem o pódio. "A senhora Pereira acabou de mandar uma mensagem. Alguém foi aos apartamento dela fazendo perguntas sobre mim e Malik. Sobre nossa origem, nosso relacionamento com você." O rosto de Damian escureceu. "Ricardo está procurando por sujeira." "Mas por quê? Eu sou apenas sua cuidadora." Isso é tudo o que você é para mim?" Sua voz suavizou. Seus olhos se encontraram, e todos os sentimentos não ditos das últimas semanas pairaram entre eles. Desde sua confissão no hospital, eles tinham estado dançando em torno de suas emoções, ambos com medo de dar o próximo passo. "Damian", ela começou, mas foi interrompida pela aproximação do irmão dele. "Que apresentação", disse Ricardo suavemente. "Mas ambos sabemos que isso não o salvará. O que você quer, Ricardo? A mesma coisa que sempre quis. O que é melhor para a fundação. Renuncie silenciosamente e tudo isso desaparecerá. E se eu não o fizer?" Os olhos de Ricardo se desviaram para Jasmine. "Então começo a fazer perguntas sobre seu relacionamento interessante com sua cuidadora, sobre sua conveniente presença durante sua recuperação milagrosa, sobre seu acesso às informações confidenciais da fundação." "Tire-a disso", rosnou Damian. "Por quê? Há algo para esconder?" Antes que alguém pudesse responder, uma vozinha chamou. "Mamãe!" Malik correu pelo saguão seguido por uma senhora Pereira arrependida. "Desculpe, ele insistiu em vir ver os prédios que o Sr. Damian projetou." As sobrancelhas de Ricardo se ergueram. Bem, a trama engrossa." "Chega!" A voz de Damian cortou. "Atenção. Sua batalha é comigo, Ricardo. Venha atrás da minha família novamente e você se arrependerá." A palavra família fez tanto Jasmine quanto Ricardo congelarem. "Família?" Ricardo riu friamente. "É isso que você acha que eles são? Acorda, irmão. Ela é uma funcionária que viu uma oportunidade, e você foi tolo o suficiente para se apaixonar por ela. Saia", disse Damian, sua voz mortalmente calma. "Saia antes que eu me esqueça de que você é meu irmão." Depois que Ricardo saiu, Jasmine se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas de Damian. "Ele vai continuar vindo atrás de nós, eu sei." Damian alcançou a mão dela. Talvez você devesse tirar algum tempo. Mantenha você e Malik seguros, até que isso passe. É isso que você quer? Você sabe que não é." Seus dedos se apertaram em volta dos dela. "Mas eu não consigo suportar a ideia de que vocês dois se machuquem por minha causa." Malik, que os observava com olhos curiosos, de repente falou. "A mamãe diz que fugir não resolve problemas, só os torna maiores." Jasmine e Damian se viraram para olhar para o menino, surpresos com sua sabedoria.
Quando você ficou tão esperto? Perguntou Jasmine, o abraçando. O Sr. Damian me ensinou. Ele diz que um bom projeto significa enfrentar problemas e resolvê-los, não escondê-los. Os olhos de Damian se encheram de emoção. Da boca dos bebês. Então nós ficamos e lutamos? Perguntou Jasmine suavemente. Nós ficamos e lutamos, Damian confirmou. Juntos. Mas quando eles saíram do prédio da fundação naquela noite, nenhum deles percebeu o investigador particular que Ricardo havia contratado, tirando fotos silenciosamente do outro lado da rua. A batalha pela fundação e seus corações estava prestes a tomar uma reviravolta perigosa. As manchetes da manhã caíram como uma bomba. Escândalo na Fundação Pereira. Relacionamento íntimo do diretor com funcionária levanta questões. As mãos de Jasmine tremeram enquanto ela lia o artigo. De alguma forma, o investigador particular de Ricardo havia conseguido fotos de cada momento terno entre ela e Damian, suas mãos se tocando durante a fisioterapia, suas conversas próximas no escritório, até mesmo Malik abraçando Damian, após a coletiva de imprensa. É minha culpa, ela sussurrou parada no escritório de Damian. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Não. A voz de Damian era firme. Ricardo fez isso, não você. Mas o dano estava se espalhando. As redes sociais fervilhavam de especulações. Será que o ex-brilhante arquiteto estava sendo manipulado por sua cuidadora? Será que sua recente recuperação era um esquema para ganhar o controle da fundação? O telefone tocou, outro membro do conselho exigindo respostas. Senhor Pereira, Dona Maria, apareceu na porta. A Rede Globo está do lado de fora do portão. Eles estão pedindo uma entrevista. Damian levou sua cadeira de rodas até a janela. Uma multidão de repórteres se reunira, câmeras apontadas para a mansão. Precisamos fazer uma declaração, disse ele finalmente. Antecipemos isso. Damian, não. Jasmine deu um passo à frente. Eu deveria renunciar, dar a Ricardo o que ele quer. Nunca. Ele segurou sua mão. Eu não vou deixar ele ganhar machucando as pessoas que amo. A palavra amor pairou no ar entre eles. Antes que qualquer um pudesse falar, Malik entrou correndo no escritório. Mamãe, as crianças na escola fizeram perguntas estranhas. Elas disseram que seus pais nos viram na TV. O coração de Jasmine se partiu. Agora seu filho estava sendo arrastado para essa confusão. Venha aqui, querido, chamou Damian suavemente. Quando Malik se aproximou de sua cadeira de rodas, Damian olhou nos olhos dele. Algumas pessoas estão tentando causar problemas para sua mãe e para mim, mas nós não vamos deixar elas vencerem. Você sabe por quê? Malik balançou a cabeça. Porque nós somos mais fortes juntos do que elas sozinhas. O rosto do menino se iluminou. Como seus prédios. Você disse que eles são mais fortes quando todas as partes funcionam juntas. Exatamente. Damian sorriu, então olhou para Jasmine. É por isso que vamos lutar contra isso como uma família. Antes que ela pudesse responder, Dona Maria entrou correndo novamente. Senhor Pereira, você precisa ver isso. Ricardo está dando uma entrevista ao vivo na Rede Globo. Eles ligaram a televisão para ver Ricardo parado do lado de fora do prédio da fundação, parecendo apropriadamente preocupado. Claro, eu me importo profundamente com meu irmão, ele estava dizendo. Mas a integridade da fundação deve vir em primeiro lugar. Essas alegações de um relacionamento inapropriado com uma funcionária, possivelmente influenciando as decisões da fundação. Isso não é verdade, gritou Malik para a TV. Nós sabemos, querido, Jasmine o acalmou. Mas por dentro, ela estava aterrorizada. Ricardo estava a pintando como uma interesseira, usando sua posição para manipular Damian. Chega. A voz de Damian cortou seus medos. Dona Maria, ligue para a emissora. Diga a eles que estou pronto para dar minha própria entrevista. Mas eu quero Angela Chen. Ela conhece nossa família há anos. Damian, você tem certeza? Perguntou Jasmine. Absolutamente. Mas primeiro, ele levou sua cadeira de rodas até sua mesa e tirou uma pequena caixa. Eu preciso fazer algo que eu deveria ter feito há semanas. O coração de Jasmine parou quando ele abriu a caixa, revelando um anel vintage deslumbrante. Este era da minha avó.
disse ele suavemente. Ela me deu antes de morrer. Me disse para guardá-lo para alguém que me visse. Não minha riqueza ou posição, mas a mim. Damian, eu te amo, Jasmine. Eu amo sua força, sua compaixão, sua fé inabalável em mim. Eu amo como você trouxe luz de volta à minha vida. E eu amo Malik como se ele fosse meu próprio filho. Lágrimas encheram os olhos de Jasmine enquanto Damian continuava. Eu sei que a hora é terrível. Eu sei que Ricardo vai tentar usar isso contra nós, mas eu não me importo mais. Eu quero construir uma vida com você e Malik. Você quer se casar comigo? A sala ficou em silêncio. Até mesmo Malik prendeu a respiração. Através de suas lágrimas, Jasmine sorriu. Sim, sim para tudo isso. Enquanto Damian colocava o anel em seu dedo, Malik comemorou e Dona Maria enxugou os olhos com o avental. Mas sua alegria foi interrompida pelo telefone do escritório tocando. Era Theodore Wallace, o membro mais velho do conselho. Damian, a voz do velho era séria. O conselho está convocando uma reunião de emergência. Ricardo está exigindo uma moção de desconfiança. Depois que ele desligou, Damian olhou para sua nova noiva. A verdadeira luta começa agora. Você está pronta? Jasmine apertou sua mão, o anel de sua avó refletindo a luz. Juntos, lembra? Eles passaram as próximas horas se preparando. Damian reuniu registros financeiros, mostrando a má administração de Ricardo. Jasmine compilou uma linha do tempo de seu emprego e seu relacionamento. Dona Maria ligou para funcionários antigos que podiam atestar ambos. Ao anoitecer, Angela Chen, da Rede Globo, chegou para a entrevista. Ela montou seu equipamento no escritório, agora limpo de documentos confidenciais. Estamos ao vivo em 3, 2, 1. Obrigado por me receber, Angela, começou Damian. Gostaria de esclarecer os rumores sobre meu relacionamento com Jasmine Silva. Ele falou de coração, descrevendo como Jasmine o ajudara a se recuperar não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Como ela o encorajara a voltar à arquitetura e à fundação. Como ela e Malik haviam trazido alegria de volta à sua vida. Sim, eu a amo, disse ele diretamente para a câmera. E sim, eu pedi a ela em casamento. Mas quem sugere que ela está me manipulando não conhece nenhuma de nós. Ela é quem me empurrou para assumir minhas responsabilidades, para lutar pelo legado do meu avô. E quanto ao futuro da fundação? Perguntou Angela. O rosto de Damian se firmou com determinação. Amanhã o conselho votará na minha liderança. Eles terão que escolher entre a visão do meu irmão de eventos exclusivos de arrecadação, de fundos e eventos sociais, ou meu plano de retornar à nossa missão original, ajudar comunidades carentes. E se eles votarem contra você? Então eu começarei de novo. Construirei algo novo, porque Jasmine me ensinou que a verdadeira força não está em ficar sozinho, está em ficar juntos. Após a entrevista, Jasmine o abraçou. Isso foi lindo. Kyle quis dizer cada palavra. Ele beijou sua mão, então olhou para Malik, que havia adormecido no sofá do escritório. Aconteça o que acontecer amanhã, enfrentaremos juntos como uma família. Mas enquanto se preparavam para dormir naquela noite, uma mensagem chegou de Theodore Wallace. Ricardo esteve ocupado. Ele tem votos por procuração de 3 membros do conselho que não puderam comparecer. Os números não parecem bons. Jasmine viu a preocupação nos olhos de Damian, mas sua voz permaneceu firme. Então teremos que mudar suas mentes. Nenhum dos dois dormiu muito naquela noite, ambos sabendo que o amanhã determinaria não apenas o futuro deles, mas o destino de tudo o que o avô de Damian havia construído. O que eles não sabiam era que Ricardo tinha mais uma carta na manga, uma que os forçaria a escolher entre seu amor e a sobrevivência da fundação. A manhã da reunião do conselho amanheceu cinza e tempestuosa, combinando com a tensão na mansão Pereira. Jasmine ajudou Damian a se vestir, o anel de sua avó refletindo a luz enquanto ela ajustava sua gravata. Aconteça o que acontecer hoje, disse ela suavemente. Estamos juntos nisso. Eles estavam prestes a sair quando Dona Maria entrou correndo com o rosto pálido. Ricardo está aqui. Ele diz que precisa falar com vocês dois, sozinhos. Damian e Jasmine trocaram olhares preocupados. Mostre-o, disse Damian finalmente.
Ricardo entrou no escritório, impecavelmente vestido como sempre, mas algo em sua expressão fez o sangue de Jasmine gelar. "Estou dando a vocês uma última chance", disse ele sem rodeios, colocando uma pasta na mesa de Damian. "Ambos vocês." Dentro havia documentos, prontuários médicos antigos, documentos judiciais e recortes de jornal que paralisaram o coração de Jasmine. "Onde você conseguiu isso?" ela sussurrou. "Tenho investigadores muito eficientes." O sorriso de Ricardo era frio. "Imagine as manchetes. Cuidadora da Fundação Pereira esconde passado criminal. As acusações de agressão do seu ex-namorado, a medida protetiva, o fato de você ter se mudado para outro país para escapar dele." "Isso foi há anos." A voz de Jasmine tremeu. "Eu estava protegendo meu filho. A imprensa não se importará com o contexto. Eles apenas verão que você mentiu em seu formulário de contratação, omitindo seu histórico legal." As mãos de Damian agarraram os braços de sua cadeira de rodas. "Você é desprezível, Ricardo. Sou prático. Aqui está o acordo." Jasmine renuncia imediatamente, declarando publicamente que se aproveitou do seu estado vulnerável. Ela deixa São Paulo com seu filho. Em troca, esses registros permanecem enterrados, e eu convenço o conselho a deixá-lo continuar como uma figura de proa. Todos ganham. "Todos exceto a justiça", retrucou Damian. "Todos exceto as pessoas que precisam desta fundação. Não seja ingênuo, irmão. A fundação sobreviverá sob minha liderança. Mas se esses documentos saírem, o escândalo destruirá tudo, incluindo seus preciosos projetos comunitários." Jasmine sentiu o mundo girar. Tudo o que ela havia construído, tudo o que ela e Damian haviam planejado, estava desmoronando. "Eu farei isso", disse ela calmamente. "Jasmine, não." Damian alcançou a mão dela. "Eu tenho que proteger Malik." Lágrimas encheram seus olhos. "Eu não posso deixá-lo passar por outro escândalo, outra mudança, outra escola." "Menina esperta." Ricardo sorriu. "Tenho uma declaração preparada." "Espere." A voz de Damian cortou a sala. "Há outra opção." Ele levou sua cadeira de rodas até sua mesa e tirou outra pasta. "Seus próprios segredos, Ricardo. A verdadeira razão pela qual você está tão desesperado para manter o controle." O sorriso de Ricardo desapareceu. O sorriso de Ricardo desapareceu. "Do que você está falando?" perguntou ele. "Dos fundos de doação desaparecidos, das contas offshore. Você realmente achou que eu não investigaria? Eu simplesmente não queria usar isso porque, apesar de tudo, você é meu irmão." O sangue esvaiu-se do rosto de Ricardo. "Você está blefando. Ligue para Theodore Wallace. Pergunte a ele o que os peritos contábeis encontraram quando começaram a investigar suas despesas executivas." Os irmãos se encararam, anos de rivalidade e ressentimento pairando entre eles. Finalmente Ricardo falou, a voz tensa. "Você realmente destruiria seu próprio irmão? Você deixou de ser meu irmão no momento em que ameaçou minha família." A voz de Damian era de aço. "Agora saia. A reunião do conselho começa em 1 hora." Depois que Ricardo saiu, Jasmine desabou em uma cadeira. "Por que você não me contou sobre a investigação?" "Eu estava esperando não precisar dela. Esperando que alguma parte do irmão com quem cresci ainda estivesse lá." Damian pegou sua mão. "Sinto muito por seu passado ter vindo à tona assim. Eu deveria ter te contado. Você não fez nada de errado. Você protegeu seu filho. Essa é uma das razões pelas quais eu te amo." Seus olhos se encheram de novas lágrimas. "Eu estava tão assustada. Quando ele mostrou aqueles papéis, eu sei. Mas somos mais fortes do que suas ameaças." Damian apertou sua mão. "Agora vamos salvar o legado do meu avô, da maneira certa." A sala de reuniões da fundação estava lotada quando eles chegaram. Ricardo estava sentado em uma extremidade da mesa, parecendo confiante apesar do confronto anterior. Theodore Wallace chamou a reunião à ordem. "Estamos aqui para votar na liderança futura da Fundação Pereira." Ricardo pediu um voto de desconfiança na liderança de Damian, citando recentes complicações pessoais. "Antes de votarmos", Damian interveio, "gostaria de me dirigir ao conselho pela última vez.
Ele se dirigiu à frente da sala, Jasmine de pé orgulhosa ao seu lado. Meu avô construiu esta fundação em uma ideia simples, que todos merecem a chance de construir uma vida melhor. Ele não se importava com status social ou erros do passado. Ele se importava com o futuro que poderíamos criar juntos. Ele gesticulou para os projetos exibidos na parede. Esses centros não são apenas edifícios, eles são segundas chances. Lugares onde as pessoas podem reconstruir suas vidas, assim como eu reconstruí a minha. Seus olhos encontraram os de Ricardo. Sim, me apaixonei por minha cuidadora. Sim, ela tem um passado do qual não se orgulha. Mas quem entre nós não tem? A questão não é onde estivemos, é para onde estamos indo. Tirando uma pasta. Ele continuou. E falando em onde as coisas foram parar, Sr. Wallace, você compartilharia o que os auditores da fundação descobriram? Teodoro levantou-se, segurando seus próprios papéis. Descobrimos irregularidades financeiras significativas sob a liderança de Ricardo. Desvio de fundos, contas ocultas. A sala de reuniões entrou em caos. Ricardo pulou de pé, mas a voz de Teodoro cortou o barulho. A Polícia Civil de São Paulo já foi notificada. Eles estão esperando lá fora. Enquanto a segurança escoltavam Ricardo protestando para fora da sala, Damian voltou-se para o conselho. Não estou pedindo que ignorem o passado. Estou pedindo que se concentrem no futuro. O futuro com que meu avô sonhava. O futuro em que Jasmine me ajudou a acreditar novamente. A votação, quando chegou, foi unânime. Mais tarde, naquela noite, enquanto assistiam ao pôr do sol do escritório de Damian, Jasmine perguntou: "Você acha que Ricardo alguma vez vai te perdoar?" "Talvez, um dia. Quando ele perceber que eu fiz isso para salvá-lo tanto quanto a fundação." Damian a puxou para seu colo. "Agora, estou mais interessado em nosso futuro." "Nosso futuro," ela repetiu suavemente olhando para seu anel. "Parece maravilhoso, mas enquanto se abraçavam, nenhum deles poderia imaginar que seu maior desafio ainda estava por vir. Um que testaria não apenas seu amor, mas sua própria sobrevivência. 3 meses após a prisão de Ricardo, a vida na mansão Pereira havia se estabelecido em uma rotina feliz. Os planos de casamento estavam em andamento. Malik tinha seu próprio quarto decorado com desenhos arquitetônicos, e o primeiro centro comunitário de Damian estava quase pronto para sua grande inauguração. "As rampas estão perfeitas", disse Damian, revisando as fotos finais da construção. "Cada detalhe exatamente como projetamos." Jasmine sorriu, observando-o trabalhar. O homem amargo que a contratara havia desaparecido, substituído por alguém cheio de propósito e alegria. Mas sua paz estava prestes a ser destruída. Começou com uma carta, sem endereço de retorno, apenas uma única folha de papel que fez as mãos de Jasmine tremerem quando ela a abriu. "Eu te encontrei." Ela reconheceu a letra imediatamente. Marcos, o pai de Malik, o homem de quem ela havia passado anos se escondendo. "Mãe?" Malik chamou da porta. "Você está bem? Você parece assustada." Jasmine rapidamente amassou a carta. "Estou bem, meu amor, só cansada. Por que você não vai ajudar Dona Maria com o jantar?" Mas naquela noite, ela não conseguiu dormir. O passado que ela achava estar seguramente enterrado estava se abrindo caminho de volta à superfície. "O que há de errado?" perguntou Damian, percebendo sua distração durante sua rotina matinal. "Você está quieta desde ontem." "Nada demais," ela tentou sorrir. "Só nervosismo com o casamento." Ele não foi enganado. "Jasmine, nós prometemos não mais segredos." Antes que ela pudesse responder, Dona Maria irrompeu. "Senhor Pereira, tem um homem no portão. Ele está exigindo ver Jasmine. Diz que é o pai de Malik." O sangue esvaiu-se do rosto de Jasmine. "Não, chame a segurança," Damian ordenou. "Não deixe ele entrar." Mas a voz de Marcos ecoou pela janela aberta, ficando mais alta e agressiva. "Você não pode me afastar do meu filho. Eu tenho direitos." Malik apareceu na porta, os olhos arregalados de medo. "Mãe, é ele?" "Vá para seu quarto, meu amor," disse Jasmine rapidamente. "Tranque a porta." Mas, agora, "Malik!"
Enquanto o menino corria a escada acima, o som de vidros quebrando ecoou da frente da casa. Ele passou do portão, relatou Dona Maria, o rosto pálido. A segurança está chamando a Polícia Civil de São Paulo, mas... Outro estrondo, mais perto desta vez. Marcos havia invadido. Fique atrás de mim, Damian disse a Jasmine, posicionando sua cadeira de rodas entre ela e a porta. Damian, não. Você não sabe do que ele é capaz. Nem ele sabe. A voz de Damian era de aço. A porta do escritório se abriu. Marcos estava lá, mais velho do que Jasmine lembrava, mas com a mesma luz perigosa em seus olhos. Bem, ele zombou. Vivendo no luxo agora, não é? Enquanto mantém meu filho longe de mim? Você perdeu qualquer direito sobre Malik quando me colocou no hospital sírio-libanês, disse Jasmine, a voz tremendo, mas firme. Foi um acidente. Marcos deu um passo à frente. Você é quem fugiu, quem virou meu próprio filho. Contra mim. Dê um passo atrás, Damian advertiu. A Polícia Civil de São Paulo está a caminho. Marcos riu amargamente. E quem é este? Seu bilhete premiado? Um milionário aleijado que se apaixonou por sua atuação inocente? Eu disse para dar um passo atrás. A voz de Damian nunca vacilou. Ou o quê? Você vai me atropelar? Com sua cadeira de rodas? Tudo aconteceu em segundos. Marcos se lançou para a frente. Damian girou sua cadeira, usando o impulso para bloqueá-lo. Mas Marcos era mais forte, empurrando a cadeira de rodas para o lado. Jasmine gritou quando Damian caiu com força no chão. Ela pegou um peso de papel pesado da mesa, mas Marcos foi mais rápido, pegando seu pulso. Você vai comigo. Ele rosnou. Você e meu filho. Vamos ser uma família novamente, quer você goste ou não. Não, eles não vão. A voz veio de trás deles. Teodoro Wallace estava na porta, um segurança ao seu lado. Ele segurava algo em sua mão. A velha arma de Ricardo do cofre da fundação. Solte-a, disse Teodoro calmamente. Agora. O aperto de Marcos se intensificou. Isso não é da sua conta, velho. Os Pereira têm sido meu negócio por 40 anos. Eu vi Damian crescer. Eu não vou deixar você machucar sua família. O segurança avançou, mas Marcos puxou Jasmine na frente dele como um escudo. Saiam, ou ela se machuca. Mãe! Todos congelaram. Malik estava no nível superior do escritório, olhando para baixo através da grade. Malik, corra! Jasmine gritou. Mas ver seu filho pareceu quebrar algo em Marcos. Seu aperto afrouxou o suficiente. Jasmine deu um golpe com o cotovelo, exatamente como Damiana havia ensinado em suas aulas de defesa pessoal. No mesmo momento, o segurança derrubou Marcos por trás. A Polícia Civil de São Paulo chegou minutos depois, levando Marcos algemado. Enquanto os paramédicos examinavam Damian por lesões de sua queda, Malik se agarrava à mãe. Eu estava tão assustado, ele sussurrou. Já passou. Ela o acalmou. Ele nunca mais vai nos machucar. Teodoro veio verificar se estavam bem, a arma seguramente trancada. Eu vim para discutir a cerimônia de inauguração do centro. Que bom que eu ainda tinha os códigos de segurança da fundação. Obrigado, disse Damian, fazendo uma careta enquanto era ajudado de volta para sua cadeira de rodas. Mas, como você sabia sobre a arma? Ricardo aguardava em sua mesa. Disse que era para proteção. Teodoro balançou a cabeça. Nunca pensei que precisaria usá-la. Mais tarde naquela noite, depois que Malik finalmente adormeceu, Jasmine encontrou Damian em seu quarto, suas costas machucadas, mas nada quebrado. Sinto muito, ela sussurrou. Eu deveria ter te contado sobre a carta. Shh! Ele a puxou para perto. Não mais desculpas, não mais medo. Quando ele empurrou sua cadeira, eu pensei... Eu sei, mas eu faria de novo. Você e Malik são minha família agora. Nada vai mudar isso. Jasmine tocou seu rosto vendo o amor e a força que a haviam atraído para ele desde o início. Como eu tive tanta sorte. Ela se perguntou em voz alta. Eu sou o sortudo. Ele sorriu. Agora vamos focar em amanhã. Temos um centro comunitário para inaugurar, lembra? Mas enquanto se abraçavam, ambos sabiam que a aparição de Marcos havia mudado tudo. O passado ainda não havia terminado com eles, porque em sua fúria por ter sido preso, Marcos fez uma ligação telefônica para Ricardo. E na prisão, Ricardo estava esperando exatamente por esse tipo de oportunidade
para destruir a felicidade de seu irmão de uma vez por todas. A manhã da grande inauguração do centro comunitário amanheceu brilhante e clara. Equipes de televisão instalaram seus equipamentos enquanto os trabalhadores faziam os preparativos finais para a cerimônia. Tudo parece perfeito, disse Jasmine, ajustando a gravata de Damien enquanto se preparavam para deixar a mansão. Quase perfeito. Ele sorriu tirando uma pequena caixa. Uma coisa faltando. Dentro havia uma delicada corrente de ouro, com um pingente em formato de coração. Presente de casamento antecipado, ele explicou, prendendo-o em seu pescoço. Para a mulher que me devolveu o meu coração. O momento foi interrompido, por Dona Maria entrando apressadamente. Ligue a televisão, agora. Em todos os canais a notícia estava quebrando. Escândalo da Fundação Pereira se agrava. Novas evidências chocantes emergem. O rosto de Ricardo enchia a tela, falando da prisão em uma entrevista exclusiva. Eu estava tentando proteger meu irmão, disse ele, parecendo apropriadamente preocupado. Quando descobri a conexão da Sra. Silva com Marcus Peterson, um criminoso conhecido, temi que ela fizesse parte de uma conspiração para tomar o controle da fundação. A reportagem cortou para registros policiais, medidas protetivas e laudos médicos, todos os documentos com os quais Ricardo os havia ameaçado antes. Mas essa não é a pior parte, Ricardo continuou. Novas evidências sugerem que a Sra. Silva e o Sr. Peterson planejaram isso desde o início. Seu confronto violento na mansão foi encenado para ganhar simpatia, para consolidar sua posição na vida de meu irmão. Ele está mentindo, Jasmine gritou. Não é só isso, disse Dona Maria calmamente. Olha, imagens de segurança da prisão mostraram Marcos visitando Ricardo várias vezes antes de seu ataque na mansão. Os repórteres estavam divulgando como prova de sua colaboração. O telefone de Damien começou a tocar. Membros do conselho, doadores, repórteres, todos exigindo respostas. Temos que cancelar a inauguração, disse Teodoro Wallace quando chegou. A imprensa está tendo um dia de campo. Não. A voz de Damien era firme. Vamos fazer isso. Hoje? Damien? Jasmine tocou seu braço. Talvez eu deva ficar longe. Deixe você lidar com isso sem... Sem o quê? Sem a mulher que amo? Sem minha família? Ele pegou sua mão. Já tentamos esconder antes. Não mais. Quando chegaram ao centro, a multidão era enorme. Repórteres gritavam perguntas, câmeras piscavam e no meio de tudo isso estava o advogado de Marcos dando uma coletiva de imprensa. Meu cliente estava tentando proteger seu filho, dizia o advogado, de uma mulher que mostrou um padrão de decepção. Chega. A voz de Damien cortou o caos enquanto ele se dirigia ao pódio. A multidão ficou em silêncio. Vocês querem uma história? Aqui está a sua história. 2 anos atrás eu era um homem amargurado se escondendo da vida. Então conheci uma mulher que viu além da minha cadeira de rodas, além das minhas barreiras, para a pessoa que eu ainda poderia ser. Ela me ensinou que a deficiência não te define, que o amor é mais forte que o medo. Ele gesticulou para o edifício atrás dele. Este centro existe por causa de Jasmine. Ela me inspirou a começar a projetar novamente, a lembrar por que me tornei arquiteto em primeiro lugar, para ajudar as pessoas a construir vidas melhores. Mas as evidências... Um repórter começou. As evidências mostram uma mãe protegendo seu filho de abuso. Mostra uma mulher reconstruindo sua vida, apesar de todos os obstáculos. E sim, mostra meu irmão conspirando com o abusador dela para destruir sua reputação. Suspiros percorreram a multidão enquanto Damien continuava. Temos provas, registros, de visitas ao presídio, gravações de conversas, transferências bancárias das contas ocultas de Ricardo para Marcus Peterson. Tudo isso foi entregue ao Ministério Público de São Paulo. Teodoro avançou mostrando documentos. Os advogados da fundação investigaram minuciosamente todas as alegações. A Sra. Silva foi completamente inocentada de qualquer irregularidade. Mas Damien não havia terminado. Este centro representa segundas chances, novos começos. Ele é projetado para pessoas que precisam de ajuda para reconstruir suas vidas. Pessoas como eu, pessoas como Jasmine,
pessoas como todos que já enfrentaram a escuridão e escolheram lutar pela luz. Ele alcançou a mão de Jasmine. Então sim, estou apaixonado por minha antiga cuidadora. Sim, vamos nos casar. E sim, vamos adotar legalmente seu filho assim que a papelada for resolvida. Malik, que havia ficado em silêncio com Dona Maria, correu para se juntar a eles no pódio. Damian o levantou em seu colo. Esta é a minha família, Damian declarou. E este centro é nosso presente para todas as famílias que precisam de um novo começo. Agora quem está pronto para cortar esta fita? A multidão irrompeu em aplausos. Enquanto Malik ajudava Damian e Jasmine a cortar a fita juntos, as câmeras piscavam, mas desta vez capturando imagens de amor, não de escândalo. Mais tarde naquela noite, enquanto assistiam ao pôr do sol do jardim na cobertura do centro, Jasmine perguntou: "Você quis dizer isso?" "Sobre adotar Malik." "Claro." Damian sorriu. "Eu preparei os papéis há semanas. Estava esperando o momento certo para perguntar a vocês dois." "Perguntar o quê?" Malik interrompeu de onde estava arrumando pequenos vasos de plantas. "Como... Você gostaria de oficializar isso?" perguntou Damian. "Ser meu filho?" O rosto de Malik iluminou-se. "Sério? Tipo, de verdade?" "De verdade." O menino se jogou nos braços de Damian. "Sim, posso te chamar de pai?" "Eu adoraria." Jasmine enxugou as lágrimas dos olhos enquanto os observava, lembrando-se do primeiro dia em que entrara na mansão. Quão longe todos eles haviam chegado. "Olha," Malik apontou para o céu, "a primeira estrela." Acima deles, a estrela da noite brilhava intensamente contra o céu que escurecia. Damian puxou Jasmine para seu colo, juntando-se a Malik. "Faça um pedido," ele sussurrou. "Não preciso," ela respondeu, tocando seu pingente em formato de coração. "Eu tenho tudo o que sempre desejei aqui." Enquanto as luzes da cidade começaram a brilhar abaixo deles, 3 corações batiam como um só. O homem amargo na cadeira de rodas havia encontrado seu coração. A mãe solteira havia encontrado sua força. E um menino havia encontrado a família com que sempre sonhara. No final, o amor havia construído algo mais forte do que qualquer fundação, qualquer edifício, qualquer medo. Ele havia construído um lar. 6 meses depois, enquanto Jasmine caminhava pelo corredor no jardim do centro, seu vestido branco arrastando-se pelas rampas que Damian havia projetado, ela viu o futuro em seus olhos. Ricardo, cumprindo sua sentença por conspiração e fraude, era uma lembrança distante. Marcos havia aceitado um acordo judicial e se mudado para outro estado. Mas nada disso importava. O que importava era o homem que a esperava, o menino que estava orgulhosamente ao seu lado e o amor que lhes havia dado a todos uma segunda chance. "Pronta?" Damian perguntou quando ela o alcançou. Jasmine olhou para seu futuro marido, para seu filho, para a vida que haviam construído juntos. "Pronta." Ela sorriu. "Para tudo." E enquanto eles juntavam as mãos, a estrela da noite apareceu novamente, abençoando um amor que havia superado todos os obstáculos, curado todas as feridas e construído um futuro mais brilhante do que qualquer um deles ousara sonhar. Fim.